Volta, querido, e vem outra vez ouvir os bandolins que tocam em serenata, a mesma melodia que embalou o nosso sonho bom, o nosso sonho de amor. Contagem, ela tem aproximadamente 300 anos de história, né? No início dos anos 1700, Contagem tinha um posto fiscal no trânsito de mercadorias, né, para Ouro Preto, para diversas regiões aqui de Minas, necessariamente passava aqui por Contagem. E Contagem tinha um posto fiscal, que era um posto de contagem das mercadorias, justamente, que tinha essa função de contagem. Era um posto de registro e que popularmente era chamado de contagem, onde se contava os bois, as mercadorias e o ouro, justamente para se cobrar o imposto. Então, ficou conhecido como esse posto de registro, ficou conhecido como Contagem, e esse apelido Contagem das Abóboras, porque existia uma capela, uma igreja, que era a igreja de São Gonçalo das Abóboras, porque São Gonçalo, inclusive, é o padroeiro dos viajantes, né? Então Contagem era esse posto, né, esse pouso durante a viagem. Contagem era predominantemente rural e o que promovia as trocas comerciais, as trocas culturais, a chegada de pessoas, enfim, a ida de pessoas, todo esse fluxo. A Estação Bernardo Monteiro foi protagonista nisso tudo. E a Estação Bernardo Monteiro, para as gerações que vieram depois, sempre teve essa alma de um patrimônio antigo, que exatamente nasceu junto e até antes mesmo da fundação mesmo da cidade. Então, quando se fala em Contagem, necessariamente tem que se falar também da Estação Bernardo Monteiro e essa importância nos primeiros passos da cidade. No ar de prata, vem reviver comigo nosso romance lindo, ao som dos bandolins que saudosos cantam. Neta, filha, né? Meu pai e minha mãe eram ferroviários, meu pai já é falecido. Meu pai era do policiamento da rede, chefe de policiamento da rede ferroviária. Mãe era escriturária, né? Meus dois irmãos mais velhos também trabalharam na ferrovia, mas um aposentou, o outro ficou por pouco tempo. A lembrança que eu tenho dessa estação aqui é trazer marmita para mandar para a mãe. Eu e vários outros filhos de ferroviários também, né? A gente vinha e tinha um vagão que o chefe arrumava as marmitas direitinho para levar, e o pessoal pegava lá na estação central, na floresta, né? Então, quando o trem apitava lá na frente, a gente descia correndo para poder mandar marmita. Eu era guarda-fi na linha toda. Dá defeito, tinha que sair correndo para abrir a linha para dar a comunicação para o trem passar, né? Eu mexia com aparelho, telefone, saía nessa linha até aí, tirando defeito da linha, quando dava defeito, né? Eu andava, quando tinha tomou, saía a pé. Aqui, quantas vezes eu estava aqui, ó. Eu mudei para aqui, né? 2 horas, 3 horas da manhã, os guardas de estação ficava aí, ia me chamar. Para poder tirar defeito da linha, olhar e colocar telefone, aparelho na estação, que não tinha comunicação, né? Mas não tinha sincero não, minha coisa por exemplo, já por ser cansado. Nosso romance lindo, ao som dos bandolins que saudosos cantam. De início a gente não gostou não, de mudar para cá não, porque o bairro não tinha nada, né? Quando nós mudamos para cá não tinha nada. Eu tinha 6 anos, ia completar 6 anos quando mudaram para cá. E a gente ficou meio que revoltado, querendo voltar, porque a gente morava em Belo Horizonte, morava na Saudade, né?
E de repente muda para um lugar que era cheio de eucalipto, de café, não tinha quase ninguém nas casas, era um conjunto habitacional, né? Não tinha quase, na nossa rua mesmo, só tinha uma família. Então, assim, foi meio difícil. Aí depois aceitamos, porque criança, né? Mas foi legal, todo mundo conhecido, né? Era um bairro tranquilo, bem tranquilo. Todo mundo conhecia todo mundo. Por causa do trabalho, né? Então, assim, a gente tinha contato com o pessoal muito mais velho, e foi bom, foi legal, foi interessante. Foi triste quando acabou o trem. Quando nós chegamos aqui, não tinha água, não tinha luz nas casas, né? Só tinha, acho que, uma ou duas casas ocupadas. Tinha muito ferroviário. Aí um caso já aposentou, foram embora, né? Outros morreram. Minha relação com a Estação Bernardo Monteiro, com a região do Bernardo Monteiro, é porque minha família se mudou para cá em 1960 para trabalhar, meu avô trabalhar nessa estação. O meu avô materno, José Gomes dos Anjos Filho, e logo em sequência, o meu avô paterno, José Leite Sobrinho. E aí, então, quando eu falo da região do Bernardo Monteiro, quando eu falo da estação Bernardo Monteiro, eu falo carinhosamente que esse é o meu lugar, né? Tanto é que o meu livro chama O Meu Bernardo Monteiro, porque eu conto a minha aproximação com esse lugar, a minha relação afetiva, que é amor por esse lugar. O que é, adivinhe, meu amor, trabalha como um relógio, não tem corda nem motor, marca as horas de ver. A estação Bernardo Monteiro, né, ela foi, na época, Estação Lagoa Seca, ela foi construída, ou melhor, foi inaugurada em 1910, certo? E ela era um trecho que ligava a nova capital até Henrique Galvão, que hoje é conhecido por Divinópolis. A Estação Bernardo Monteiro passou por um processo de restauração, né? É um bem inventariado aqui pelo município. Sem dúvida, é um perfil histórico e cultural. A ideia, o nosso objetivo e o nosso projeto é transformar a Estação Bernardo Monteiro num espaço cultural e num espaço histórico da cidade. Vem conosco na sexta, morre conosco também. Todo mundo tem no peito, só você é que não tem. 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 Eu nasci em Ponta de Areia, estado da Bahia. E depois meu pai veio transferido para Teoflotone por motivo de saúde. Trabalhava no trem de lenha. Aí ele subiu numa pilha de lenha e a pilha da lenha desceu, né? Com o embalo da máquina, desceu e ele passou, ficou o braço dele, cortou. Cortou a perna também, mas a perna ele conseguiu emendar, né, a carne. Porque disse que tá no. Papai contar que tá no osso, né? Aí eles mandaram de Ponta de Areia aqui para Teoflotone, porque lá não tinha condição, né? Não tem hospital. Agora tem um hospitalzinho lá em Caravelas, né? A natureza é bela, é cheia de esplendor, mas eu não trocaria toda essa beleza pelo teu amor. A natureza é bela, é cheia de... Papai era contínuo, né? Só tinha um braço. E ele tinha que fazer limpeza nos salões lá do escritório. Aí eu ia ajudar. Um dia o secretário
diretor, né? Viu eu ajudando. Aí ele falou com o que eu estava fazendo. Aí eu falei que estava ajudando meu pai. Então ele falou que ia arrumar, papai não podia fazer aquilo, e nem eu, né? E que segunda-feira, que era o sábado, que eu apresentasse lá na rede, eu entrei como datilógrafa. Depois eu passei para a escriturária. Eu sou de Carlos Chagas. Eu comecei pela Bahia em Minas, né? De lá nós transferimos para a rede ferroviária. Nossa, eu já fui estação demais. Eu viajava para tudo quanto é lado, né, filho? Precisava de mim para Divinópolis, precisava para outro, tudo quanto é lugar eu ia. Tem hora que a gente gostava muito de contar junto com a turma, né? Mas a gente só vinha e andava muito esmurecido, né? Só andar a pé assim na linha, olhando, onde é que tá o defeito. Isso aí é que era duro. Quando a gente encontrava, ainda graças a Deus. Subia no poste, tinha que subir no poste ainda. Tinha a gente tinha um monte de peça de enganchar no poste assim, subir de ferro. Ia lá em cima fazer o serviço. Tinha que colocar cruzeiro, sem colocar, eu fazia tudo. As cruzeiras eram para estender o fio em cima, né? Para passar a fiação. Tudo nós fazia. Tem hora que a gente estava em cima do poste, dava aquele choque, né? A gente tomava aquele choque, só faltava cair, mas a gente tinha um cinto, né? E caía, a gente ficava pendurado. O negócio não era mal fácil não, menina. Eu sofri. Mas graças a Deus por dentro, eu estou tranquilo. São lembranças muito boas. Mesmo o trem cheio, acabava que a gente conhecia os chefes de estação, os mocinhos lá do trem que ficavam pegando os tickets, né? Tinha um que chamava, se não me engano, Seu Pedro. Ele era altão, tinha um olho claro. E ele ficava vigiando para ver quem ia descer sem pagar. Então ele descia, eu achava o máximo isso quando era criança. Ele descia numa porta e corria para barrar as pessoas, sabe? E não tivesse pago. São lembranças muito boas. Uma grande saudade, né? Do tempo que a ferrovia funcionava direitinho. É uma grande saudade mesmo. O movimento era grande, né? O trem andava cheio, só andava cheio. O pessoal para ir trabalhar, ir para Belo Horizonte, ou ir para... Tinha o trem que ia para Divinópolis também. Eu lembro que uma vez a gente foi, pai morava lá, trabalhava lá, vinha aqui a cada 15 dias. Aí eu lembro que uma vez a gente encheu a paciência de mãe para vir embora de trem. E essa viagem não acabava nunca. E a gente ficava para a mãe assim, mãe, tá chegando? Não, agora vocês vão aguentar, que vocês pediram, vocês encheram a paciência. Mas era muito bom, para criança, né? Tudo é festa. E depois de adulto também eu usei um bom tempo, porque eu casei, fui morar no bairro Imbiruçu. Então, para vir visitar a mãe, a maneira mais fácil de vir era de trem. Porque senão eu tinha que ir até a cidade industrial, pegar outro ônibus e vir para cá. E de trem, com 15 minutos eu estava aqui, né? Pegava o trem lá no Imbiruçu e vinha para voltar a mesma coisa. E atrapalhou não só para nós, mas para todo mundo aqui do bairro, da região, né? Não sei se é pecado dizer isso tudo com tanta certeza, mas por que temer castigo? Pois se tu és a própria natureza, a natureza é bela, é cheia de esplendor, mas eu não trocaria. Nesse momento onde construiu a Estação Bernardo Monteiro, como era a ligação até a capital Belo Horizonte, né? Então foram feitas algumas plataformas. Então tinha a plataforma da Beatriz, tinha a plataforma do Jacaré, que era entre a Beatriz e a Eldorado, e a Estação Eldorado, que era somente uma plataforma. Logo depois mesmo, com a chegada do metrô, né, nos anos 90, que foi construída uma estação ali. Pouco antes do meu avô materno se aposentar, ele foi trabalhar no prédio da Central.
Então a lembrança que eu tenho é de eu com minha mãe ir visitá-lo no trabalho e a gente pegava o subúrbio, né, o trem suburbano aqui. E era uma viagem assim muito gostosa, apesar das curiosidades. Quando passava na Beatriz, tinha que fechar as janelas porque o pessoal jogava pedra. Assim que ele passava, aí tinha uma vila logo em seguida que o pessoal jogavam pedras no trem, sempre que passava. E isso era uma passagem muito engraçada, assim, porque eu criança, eu gostava de ficar na janela, minha mãe já saía fechando as janelas por causa disso. Hein? É cheia de esplendor, mas eu não trocaria por essa beleza, meu amor. O que é, adivinhe meu amor, trabalha como um relógio, não tem corda nem motor, marca as horas de ventura, marca as horas de amargor, não há dinheiro que pague, nem se bota em penhor, muito embora não... Que o Brasil como um todo, né, passou por um processo de depreciação de suas ferrovias em um novo projeto rodoviário, né? A ditadura militar no Brasil também incentivou muito essa troca do transporte ferroviário para o transporte rodoviário. Contagem seguiu essa lógica também, né? Foi cada vez desativando as suas linhas férreas. Lembrando que o subúrbio funcionou até os anos 80, né? Que era o transporte de passageiros, então funcionava o transporte de passageiros aqui até os anos 80. A partir dos anos 80, isso foi diminuindo e o transporte rodoviário foi ganhando esse protagonismo. Então esse processo de abandono, que passa pela história também, até macro, né, do Brasil como um todo, Contagem viveu isso de uma maneira muito intensa, né? Os principais pontos, por muito tempo ficou abandonado. A estação Bernardo Monteiro, quando estava abandonada, tinha todo um clamor popular, né? Pelo aspecto histórico, afetivo, emocional. As pessoas têm uma relação, né? Um vô, avó, conhecido, trabalharam aqui na estação e tinha esse clamor popular muito grande. Vem conosco de nascença, morre conosco também. Todo mundo tem no peito, só você é que não tem. O que é, o que é? O que é, o que é? Adivinhe, meu amor, trabalha como relógio. Em 1998, eu não conhecia praticamente nada da história desse meu lugar, que eu chamo. Só que eu fiz uma gincana cultural aqui exatamente para aprender um pouquinho. E naquilo, meu avô me falou que trabalhou e tal, que se mudou para cá por isso. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E a partir dali eu comecei a buscar informações. Foi quando eu decidi lutar pela restauração, porque eu estava vendo a estação onde meu avô trabalhou se perder e a gente não tinha referência nenhuma. E eu falei assim, não, gente, aqui é o marco zero do município, é o que trouxe minha família para esse lugar, e eu não posso deixar que ele se perca, que ele caia. Então, a partir daí, eu comecei a procurar, porque para mim tudo na época era a prefeitura. A culpa era da prefeitura e tal, até entender que era um órgão federal, que a briga era maior, que aí com a chegada dos anos 2000 eu entendi que celular, que uma câmera tinha muita força, que as redes sociais também levaram a isso, que aí a gente conseguiu multiplicar essas imagens de protesto, que findou com a VLI, né, aceitando restaurar o prédio. Foi teu olhar que acendeu
coração, amor, esta chama de paixão. Depois o romance terminou. Assim que foi feito a restauração aqui, a reforma da Estação Bernardo Monteiro, a gente identifica alguns desafios muito evidentes quando a gente chega aqui presencialmente, quando foi aqui de fato na Estação Bernardo Monteiro. Existem algumas questões muito evidentes, né? Para ser um centro cultural, para ser um espaço de visitação, tem questões de segurança, né? É muito importante que tenha um acesso pelo viaduto. A Estação Bernardo Monteiro atualmente, né? Ela com o tempo, ela ficou, de certa maneira, ilhada entre uma expressa de Contagem, que tem um fluxo muito grande, fluxo de viaduto, Bernardo Monteiro. Então tem questões de segurança, e isso precisa de ser levado em conta, não é um mero detalhe. Então a nossa ideia e o nosso projeto é que tenha uma revitalização do entorno, para que de fato todo esse complexo do viaduto, da estação, esteja preparada para receber o público. E isso é uma vontade de toda a cidade. Se o luar vejo brilhar no além, ai, ai, da saudade de alguém que eu tanto amei e me deixou. Contagem tem a Casa dos Cactos, que inclusive fica a metros aqui, deve dar 1 quilômetro aqui da Estação Bernardo Monteiro. A Casa dos Cactos é um dos nossos principais pontos turísticos, que foi uma casa construída de uma maneira espontânea, de uma maneira muito linda. Um geólogo aposentado construiu uma casa repleta de cactos. É uma arquitetura muito específica que nos anos 70, 80 atraiu turistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, por sinal, e que também sofreu um processo de abandono nos anos 2000, 2010. O seu Carlos, que é o autor da obra, ele teve uma vida de trabalhador, ele era geólogo, tinha muita habilidade em encontrar água, cavar poços artesianos, e ele teve essa vida de trabalhador durante toda a vida, trabalhava para o Estado, e ele aposentou jovem, por volta de 50 anos, e ele vem ao Bernardo Monteiro para ser sua casa de campo, para ser sua casa de final de semana, para ser um lugar de descanso. E ele, com muito tempo livre, aposentado, que era uma casa comum, sala, quarto, cozinha, banheiro, que era uma casa comum, ele começa a revestir de cá. Ele reveste o banheiro, aí as pessoas acham legal, os vizinhos, os amigos, ele começa a revestir a fachada, e isso vai ganhando uma proporção muito grande. A Casa dos Cactos tem uma relação direta com a Estação Bernardo Monteiro, porque o seu Carlos, que é o autor da Casa dos Cactos, ele morava no Carlos Prates. E aqui era a casa de campo dele, não tinha carro nem nada, mas ele tinha esse detalhe, que na verdade não é um detalhe, na verdade é essencial para a história, que a estação funcionava com o transporte de passageiros. Então, por mais que aqui fosse um lugar afastado, ele vinha de trem, ele vinha de subúrbio, parava aqui, e aqui era a ligação dele com Belo Horizonte. Então, assim, é possível afirmar que se não fosse a Estação Bernardo Monteiro, provavelmente não teria Casa dos Cactos. Ele vinha carregando sacolas com cacos de louça, com azulejos de subúrbio, e ia a pé até a Casa dos Cactos. Então, a Estação Bernardo Monteiro dialoga com a história de Contagem em todos os aspectos. No aspecto da fundação da cidade, da relação das pessoas, do processo de abandono também, e também nessa nova perspectiva que a gente tem de que os espaços estejam abertos e em funcionamento, para que de fato as pessoas vivam a cidade na contemporaneidade e também respeitando a história, né?
Volta, querido, e vem outra vez ouvir os bandolins que tocam em serenata, a mesma melodia que embalou o nosso sonho bom, o nosso sonho de amor. Volta, querido, e vem outra vez sentir